Opa, tudo bem? Eu sou a Nui e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Porque ao invés de falar sobre somente uma história feita por uma pessoa específica, eu vou falar hoje sobre 3 histórias feitas por 2 canais diferentes. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O primeiro vídeo que nós vamos falar aqui hoje é Ralph, o Coelho da Páscoa, que é uma animação feita pelo canal Anticonstanza. E uma coisa que é importante vocês já saberem logo de início sobre esse canal, já que ele vai aparecer um pouco mais pra frente, é que as animações do Anticonstanza têm uma vibe bastante parecida com o Vibe in Leaf. Então vocês já podem esperar muita coisa bizarra vindo por aí. Seguindo, o vídeo começa mostrando uma casa durante uma tempestade. E dentro da casa nós acompanhamos uma garotinha, que vai até o quarto da sua mãe que estava dormindo. Então a garotinha grita para sua mãe acordar, e ela consegue fazer a mãe acordar. E o motivo da garotinha ter ido até o quarto da sua mãe era bem fofinho. Simplesmente o coelhinho da Páscoa estava comendo o seu cachorro. E com medo, ela tinha ido até o quarto da sua mãe para pedir ajuda. Mas a mãe não acredita na filha e pensa que isso tudo não passava apenas de um pesadelo que ela teve. E com raiva, ela manda a filha voltar para o quarto imediatamente. E a garotinha, sem ter muito o que fazer, apenas obedece à mãe e volta para o seu quarto. E eu já queria avisar logo de início que a próxima cena é extremamente grotesca, porque assim que a garotinha chega no seu quarto, ela se depara com essa coisa devorando o seu cachorro. Ou seja, o tal coelhinho da Páscoa era na verdade um cara fantasiado de coelho. E a garotinha chega perto do coelho e diz que a sua mãe não iria vir. E o coelho apenas fala para ela voltar para sua cama. E sem ter muito o que fazer, ela apenas obedece. Enquanto a cena mostra uma coleira com o nome do cachorro, Dulce, terminando o episódio com a foto da garotinha junto com o Dulce. O segundo vídeo que nós vamos comentar aqui hoje foi feito pelo canal Static e se chama Red Trauma. E como dá para ver pela thumbnail, esse vai ser um VHS de FNAF. E eu preciso dar um rápido contexto para vocês sobre FNAF. No FNAF 4, nós acompanhamos uma criança chamada Crying Child, ou Criança Chorona. E sim, eu sei que tem teorias de que o nome da criança na verdade seria Ivan ou David, mas como são só teorias, eu vou continuar chamando ele apenas de Criança Chorona. No FNAF 4, nós acompanhamos 5 dias passando até o aniversário da Criança Chorona. E durante todo esse tempo, a gente também conhece o Michael F., o irmão mais velho da criança, que ficou o jogo inteiro fazendo bullying com a coitada da criança. E o auge disso acontece no final do game, quando finalmente o aniversário da criança chega e o Michael, junto com alguns amigos, decidem fazer uma brincadeira com a criança. Qual brincadeira? Colocar a criança dentro da boca do Fredbear, que era um dos animatrônicos da pizzaria. E bom... infelizmente a criança foi dessa para uma melhor. E eu tô resumindo essa história para vocês porque o vídeo do Aesthetic conta uma história paralela sobre o que aconteceu depois da mordida. Então, meu povo, 3 de agosto de 1983. No vídeo, nós estamos na pele de Sebastian, que é um cara que trabalha em um necrotério, que são aqueles locais onde são guardados cadáveres que ainda não foram submetidos a uma autópsia. E o Sebastian chega de madrugada no necrotério para fazer o seu trabalho. Mas para a surpresa dele, ele encontra do lado de fora um corpo de uma criança sem um pedaço da cabeça. E não era para esse corpo estar ali. O Sebastian até liga para o seu amigo Tom, perguntando por que esse corpo estava lá de fora. Mas o Tom se mostra ainda mais confuso com a situação. E sem ter muito o que fazer, o Sebastian termina a ligação e começa a realizar a autópsia no corpo. Que através de alguns documentos ele descobre que o corpo pertencia a um garoto chamado Ivan F. Enfim, o Sebastian acelera um pouco o processo porque faltava apenas um dia para o funeral do Ivan. Porém, no meio da autópsia a energia cai e o Sebastian vai até o painel dar uma olhada em qual era o problema. Mas enquanto ele consertava o painel, ele ouve um barulho vindo do corredor. E quando ele vai ver o que era, se depara com o corpo do Ivan flutuando no corredor. De repente, a tela fica preta e nós conseguimos ler a frase: "O alvo saiu do necrotério. O espírito o seguiu. Entretanto, não foi o espírito que encontrou o alvo. Quem o encontrou foi a besta." E a cena corta para o Sebastian correndo pela floresta, enquanto ficam aparecendo alguns flashes do Ivan e de uma criatura que tem a forma de um urso. Mas infelizmente o Sebastian acaba sendo pego. E para finalizar, nós acompanhamos uma conversa entre o Ivan e o Golden Fred. Aquele homem não era o Michael. Será que eu vou ver ele de novo? Eu só queria que ele soubesse que eu o perdoo.
Não era culpa dele. Fredbear, por acaso você feriu esse homem? Eu protegi você. Eu tenho que proteger você. Nós estamos juntos, você e eu. Venha, vamos sair desse lugar. Por quê? Porque esse é um local de mortes. E a morte não é uma coisa que uma criança deveria ver. E com essa frase digna de cinema, o vídeo termina. Opa, antes de falar da última animação, que também é do Anti-Constanza, eu queria deixar um aviso de gatilho aqui no início, porque a partir de agora eu vou tocar em alguns assuntos meio pesados. E eu não tô falando de um pesado no sentido de gore, igual foi no começo com o cara devorando o cachorro, mas sim de um pesado no sentido mais psicológico. Aviso-dado, vamos pra animação, que começa mostrando um jornalista falando sobre crianças que estavam misteriosamente desaparecendo após assistir programas de TV. Logo em seguida, a cena corta para uma criança sentada em frente a uma TV assistindo Teletubbies. Mais uma versão ainda mais estranha do que a original. E convenhamos que a original é bastante estranha por si só. O garoto sentado é interrompido pela chegada do seu pai, que apenas ignora o filho e vai até a cozinha, onde nós vemos a mãe do garoto, com um dos olhos machucados. E já deixando bem claro aqui, o que a gente tá vendo aqui é um caso de violência doméstica. E para não deixar dúvidas, o marido dela abre a porta e... pensando bem, eu vou deixar vocês vendo por conta própria a próxima cena. Não, por favor. Sinceramente, eu acho que eu nunca vi uma cena tão perturbadora quanto essa. Continuando, o Chico Wink, que para quem não sabe é o Teletubby roxo, nota que o garotinho não estava sorrindo e percebe que ele estava infeliz com a vida que ele tinha. Então ele pergunta se o garotinho gostaria de deixar este mundo e ir para o mundo dos Teletubbies. E é claro que o garotinho aceita, e o Tinky Wink sai da TV e abraça o garotinho, o pulsando para dentro da TV. E o garotinho acorda já dentro do mundo dos Teletubbies, o deixando muito feliz. Mas assim que a cena escurece, nós vemos o corpo do garotinho com a cabeça enfiada na TV, terminando assim o vídeo. E esse final pode ter duas interpretações. A primeira é que o garotinho só tirou a própria vida batendo a cabeça na TV, graças aos problemas que o pai dele causava na casa. E a segunda, que é a que eu mais concordo, é que provavelmente o que o Anti-Constanza fez aqui foi uma grande metáfora para uma fuga da realidade, mostrando isso de uma forma bem pesada, com uma criança que viu a própria mãe ser espancada pelo seu pai, e uma tentativa desesperada de fugir dessa realidade, procura abrigo em um desenho que ele gostava. E bom, independente do final, essa animação foi uma das que mais me causou desconforto, de todas as que eu já trouxe aqui pro canal. E o mais irônico para mim é que o YouTube já tinha me recomendado essa animação há um bom tempo, mas eu não tinha assistido antes porque eu pensava que era só mais uma animação de terror dos Teletubbies, tipo Slendytubbies. Inclusive eu não falei, mas o título do vídeo é somente Teletubbies, ou seja, tudo indicava que ia ser só mais uma história de horror normal, só que com Teletubbies. Então para mim foi uma grande surpresa quando eu assisti ela. E com essa surpresa eu também encerro esse vídeo. Obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau!